Muito bom dia, queridos. Eu sou o apóstolo Edilson, da Igreja Batista Nova Sião. Nós estamos começando mais um programa Mergulhados na Presença. Prazer, uma alegria estarmos juntos novamente em mais um programa. E eu tenho certeza que esse programa vai trazer muita coisa boa para a sua vida e para a sua família. Nós estamos também estaremos comemorando no próximo mês, um ano de existência do programa Mergulhados na Presença. Deus nos abriu essa porta, nos deu esse presente, e é interessante que quem tem sido abençoado, além de todos nós, que apresentamos o programa, toda a equipe, nós sabemos que centenas e centenas de pessoas que estão assistindo o programa todos os sábados, de alguma maneira, têm recebido uma semente do programa Mergulhados na Presença. Ou uma palavra, uma matéria, uma pregação, uma entrevista, tem sido para a edificação do corpo de Cristo e para alcançar centenas e centenas de pessoas dentro do estado da Bahia, muitos deles pessoas que não têm oportunidade de ouvir a palavra, de estar num culto, numa igreja. E aí nós estamos tendo esse privilégio de chegar à vida, à família, os lares de tantas pessoas. Próximo mês completaremos então um ano e estamos nos alegrando e celebrando ao Senhor por essa grande conquista, essa grande bênção. Olha, você já prestou atenção, já percebeu como a Bíblia repetidas vezes fala de arrependimento? Existe um comando de Deus, e em muitas partes, tanto o Senhor Jesus, quanto os profetas, os sacerdotes, todos eles tiveram um discurso voltado para um chamado para arrependimento. Hoje no programa, na mensagem, nós estaremos falando sobre estado de arrependimento. Olha, isso aí vai ser uma revelação muito grande para a sua vida, e eu tenho certeza que vai trazer uma grande mudança, porque você vai ter a compreensão de como você deve estar constantemente na presença de Deus, sem nada que esteja pendente, gerando um efeito acumulativo. Então essa mensagem vai falar muito sobre isso e vai ser uma bênção muito grande para a tua vida, tá bom? Eu também quero falar um pouquinho do encontro que nós tivemos, o 50º encontro com Deus. Nós tivemos quase 200 pessoas participando de mais esse encontro com Deus. O encontro com Deus é um retiro espiritual, um final de semana, muito intenso, extremamente intenso, muitas ministrações, não tem tempo para brincadeiras, para lazer, para bate-papo, não é como os retiros tradicionalmente aconteciam, mas é intenso, muita palavra, muita pregação, muita oração, muito quebrantamento, e foi assim, mais esse encontro que aconteceu esses dias na Igreja Batista Nova Sião. No próximo mês, no mês de maio, nós teremos outro encontro. Você vai ver aí uma matéria especial, algumas entrevistas, alguns testemunhos, mas no próximo mês nós teremos. Se você desejar ter uma experiência com Deus, você desejar mergulhar em Deus e assim, ser tratado, trabalhado, ter mudanças na sua vida, eu recomendo esse encontro com Deus, tá bom? Nós vamos estar disponível para que você possa nos contactar e ter mais informações sobre esse encontro transformador, e veja aí como foi o testemunho de algumas pessoas. A primeira vez que eu participei do encontro foi uma coisa muito marcante na minha vida, Foi algo que me transformou. Eu entrei no encontro um homem e saí outro, entendeu? E foi tão bom que resolvi participar pela segunda vez, Eu fui agraciado, com o batismo do Espírito Santo de Deus, que é o que o pastor estava falando aqui agora há pouco. E esse batismo do Espírito Santo de Deus me transformou. Eu bebia, eu não conseguia parar, não era alcoólatra, mas bebia e tinha vontade de parar, não beber nada, entendeu? Tinha apego ainda com algumas coisas do mundo, algumas coisas, festas, E depois desse impacto que eu recebi, eu voltei como se eu tivesse voltado com uma armadura, no último encontro. E decidi ir para esse outro encontro para reforçar mais ainda, me encher novamente das coisas de Deus. Todos que vinham conversar comigo,
eu fazia questão de falar o que aconteceu comigo nesse encontro. Falar a carimbada que Deus deu em mim nesse encontro, a mudança que Ele fez comigo. Foi tão bom que só coisas boas acrescentou na minha vida. Quem não aceitou Jesus ainda, corra, porque é o caminho, é a verdade, é o libertador de todo mundo. E o colega estava brincando comigo lá no encontro, falando assim: esses bração aí, rapaz, Deus me livra. Falei: não, se preocupe não, porque esses braços não levantam para bater em ninguém. Se for para levantar, só para orar por alguém, para abençoar alguém, porque eu tenho o temor de Deus, entendeu? Nós vamos agora a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós retornamos. Deus me deu um sentimento novo. Deus me fez nascer de novo. O povo de Deus vai lutar. O povo de Deus vai lutar e ganhar. O povo de Deus vai lutar. Mais uma vez, mais uma. O povo de Deus vai lutar. Quando eu era pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou o queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com o queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente deixa tudo mais gostoso. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. E a terceira igreja Sião fica no Coveima 1, com cultos nas segundas e nas quartas. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Olá, amados, está chegando o segundo Imersão Total Bahia, que vai acontecer de 28 a 30 de abril nos ginásios da Nova Sião, em Vitória da Conquista. O primeiro foi tremendo e o segundo não vai ser diferente. Estamos vivendo a década da urgência e Deus tem pressa em te abençoar. Por isso, forme a sua caravana, venha participar conosco deste evento que vai marcar a sua vida de 28 a 30 de abril nos ginásios da Nova Sião, segunda Imersão Total Bahia. Esse momento agora é o momento da palavra e você vai se preparar para ser ministrado por essa mensagem que veio do coração de Deus e que vai trazer uma grande mudança para a tua vida. Aproveite bastante toda essa luz, toda essa orientação que é dada através desta mensagem. Aproveite, aplique, pratique isso e sua vida nunca mais será a mesma. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Louvado e engrandecido seja o Senhor. A partir do versículo 1. Aleluia. Deus tem algo para realizar nessa noite. Capítulo 13, versículo 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Olha essa colocação de Jesus, irmãos. Algumas pessoas estavam ali perplexas e comentando sobre o fim da vida de alguns galileus. A Bíblia diz que
O sangue deles foi misturado com o sangue, com o sacrifício. Houve uma atrocidade ali, houve uma chacina. E algumas pessoas estavam perplexas, questionando, procurando respostas, e eles comentam com Jesus sobre isso que havia acontecido, mas olha a colocação de Jesus no versículo 2. Não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aí ele continua, e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados ou pecadores do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Que o Senhor nos abençoe. Podem se assentar. Queria que você fechasse os seus olhos aí, relaxasse, respirasse fundo, para que toda a tensão do seu organismo, da sua mente seja banida e você possa estar bem livre na presença de Deus. Amém. Olha, queridos, o tema desta mensagem nesta noite é estado de arrependimento. Esse texto que nós lemos, queria que você abrisse lá, se você fechou, queria que você abrisse. Ele é interessante porque algumas pessoas, como eu disse, estavam comentando sobre o que havia acontecido. Pilatos, de fato, ele era conhecido pela sua crueldade, era de praxe esse nível de crueldade, de atrocidade. Isso fazia parte mesmo do perfil de Pilatos. E aqueles homens ficaram perplexos, porque eles não estavam entendendo, porque o que teria sido a razão de alguns dentre eles, dos galileus, sofrerem algo tão triste, tão cruel. E o que seria? Seria por eles estarem colhendo alguma coisa? Seria por eles terem um histórico de malignidade no coração? Qual teria sido a causa de um fim tão triste, tanta dor, tanto sofrimento, uma coisa tão terrível como aquela que tinha acontecido com aqueles que tinham sido mortos por Pilatos? E aí Jesus, discernindo o que se passava na mente daquelas pessoas, no coração daquelas pessoas, algo do tipo assim: alguma coisa terrível estes homens devem ter feito para ter sofrido o que sofreu. Olha a linha de raciocínio. Isso era automático e não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Olha o que estava acontecendo. Eles tentando entender o porquê das coisas, passava no coração deles que a razão de terem sofrido algo tão terrível era pelo fato de possivelmente serem pessoas que mereciam aquilo, serem pessoas que teriam provocado aquilo. Aquilo teria sido a consequência de um nível de pecado ou pecaminosidade maior, ou maldade maior na vida daquelas pessoas, e por isso tiveram o fim que tiveram. Nessas interrogações e questionamentos, Jesus disse assim: vocês pensam que eles sofreram o que sofreram por serem mais pecadores do que os demais? Vocês pensam que isso é consequência de um nível maior de pecaminosidade comparado aos demais? E aí Jesus se vira para eles e diz assim: se vocês, todos vocês, não se arrependerem, de igual modo perecereis. E aí Jesus continua falando e se refere a um outro incidente que havia acontecido.
uma torre havia caído sobre 18 homens que foram soterrados numa tragédia. E Jesus se lembra do incidente e diz assim: se vocês pensam que aqueles 18 homens que passaram, que sofreram, que tiveram o fim que tiveram, são mais pecadores do que os outros, pois eu vos digo que não. E Jesus continua dizendo: se vocês todos não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. Esse de igual modo perecereis, certamente Jesus não estava se referindo que uma torre também cairia sobre eles, ou que seriam presas nas mãos de Pilatos e aconteceria a mesma coisa. Jesus estava falando de uma tragédia generalizada, não específica, relacionada a um tipo de incidente. E aqui nós usamos essa reflexão deste texto, para introduzir esse assunto que eu estou intitulando de estado de arrependimento. Jesus disse que todos eles deveriam se arrepender. Se Jesus estivesse nos dias de hoje, também diante de certos comentários como aqueles, ele diria a mesma coisa. Por quê? As pessoas a quem ele estava se referindo naquela época não são diferentes ou não estão em circunstância ou condição diferente do que as daquela época. As pessoas de hoje, elas estão debaixo da mesma situação do que aquelas para quem Jesus disse assim: vocês têm que se arrepender. E aí Jesus usa uma palavra-chave, e essa palavra, queridos, muitas vezes ela não tem sido muito bem compreendida. É a palavra arrependimento. Se você assimilar o que Deus tem para falar contigo nessa noite, você vai receber da parte de Deus algo muito especial. Diga aleluia. Algo muito especial vai acontecer na tua vida, eu tenho certeza disso. Estamos debaixo de um rema, estamos debaixo de uma revelação que eu creio que vai fazer grande diferença na tua vida. Então vamos entender. Se a palavra-chave é arrependimento, uma palavra que, como eu disse, é o direcionamento de Deus, é o escape de Deus para qualquer nível de tragédia que possa vir sobre a vida de uma pessoa. Então nós precisamos entender bem o que é arrependimento, do que devemos nos arrepender, como nos arrependemos, como é isso? O que significa arrependimento? Como a gente se arrepende? Não é? É possível uma pessoa querer se arrepender e não conseguir? Outra pergunta, é algo automático? Por exemplo, se eu disser para vocês aqui agora, gente, vamos nos arrepender? Um exemplo, erga sua mão direita e diga comigo assim: eu estou arrependido. Aí vocês repetem comigo. Vocês acham que por essa atitude teria acontecido de fato um arrependimento? Sim ou não? Não. Então existem várias atitudes que muita gente tem tido, pensando que estão entrando no caminho do arrependimento, sem de fato alcançar os resultados, as benevolências de um arrependimento. E quando isso acontece, da pessoa está equivocada, ela pensa que tudo foi resolvido por ela ter tido uma atitude chamada de arrependimento, mas por não ter sido uma atitude correta. Então o que isso vai acarretar na vida de uma pessoa? Ela não vai alcançar os benefícios do arrependimento. E se ela não alcançar os benefícios do arrependimento, ela está perdida. Eu quero ir mais longe, eu quero dizer que a família dela pode estar perdida. Eu quero ir mais longe ainda e afirmar que isso pode trazer tantos comprometimentos na vida da pessoa que seriam imensuráveis e imprevisíveis. Até onde o mal poderá se alastrar
na vida de uma pessoa que não conseguir de fato o arrependimento. Então esse assunto para mim, ele é de extrema importância. Por quê? Porque é através de um arrependimento legítimo, genuíno, completo, que nós vamos alcançar tudo aquilo que está proposto por Deus para aqueles que se arrependem de fato. Com qual frequência nós devemos nos arrepender? Quanto tempo se gasta para se alcançar um arrependimento? O que devemos fazer? Tem que chorar? Se não derramar lágrimas, estaria valendo esse arrependimento? A lágrima significa ou dá garantia de que você conquistou arrependimento? Que sentimentos, que entendimento nós temos que ter para alcançar de fato o verdadeiro, o legítimo arrependimento? Ok. Quando uma pessoa não passa por isso, que a partir de agora nós vamos chamar de estado de arrependimento, muitas coisas acontecem na sua vida. Eu tenho aqui uma relação mostrando de uma forma diferente, mostrando assim, que o arrependimento, ele cessa o poder do pecado. O arrependimento é a única coisa que detém o poder destrutivo do pecado. É óbvio que quando se fala de arrependimento, estamos falando de nos arrepender de algo que fizemos ou que estamos fazendo que é errado, que é contrário a um princípio, que é contrário a um padrão, que é contrário a uma proposta. Agora é importante também saber, contrário à proposta de quem? Ao padrão de quem? Porque você vai encontrar vários padrões. Existem coisas que as pessoas estão fazendo hoje, que de acordo com o padrão da sociedade, não tem nada de errado. Mas se for avaliar isso à luz das Escrituras, talvez ela esteja caminhando a passos largos para o inferno, com aquilo que o mundo, que a sociedade, que os governantes, que os psicanalistas chamariam de normal, de natural, de comum. Enquanto uns têm um padrão direcionado para algo que aponta aquilo como comum, natural, normal, faz parte da natureza humana, a Bíblia chamaria aquilo de grande destruição. A Bíblia tem um padrão diferenciado. Então é óbvio que nós vamos medir as nossas atitudes, o que fizemos ou o que estamos fazendo, à luz das Escrituras Sagradas. Por que tem que ser assim? Sabe por quê? Porque no final das contas, não é a sociedade que vai nos julgar, ou o julgamento da sociedade que vai valer. Nós podemos ser mal vistos pela sociedade, nós podemos ser mal vistos entre os parentes, na escola, podemos ser mal vistos por muita gente, mas estarmos debaixo da aprovação do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala assim: se alguém tiver que temer alguém, não tema os homens, que só pode matar o corpo. Olha até onde o homem pode chegar. E ainda assim a Bíblia fala assim: não tema os homens, que só pode matar o corpo, só pode ir até aí, só pode tirar a sua vida. Tema a Deus, que pode matar o corpo e julgar o espírito, a alma no inferno. Nós temos que estar bem acertados, nossa consciência, nosso coração tem que estar muito bem arrumado com Deus. Nós temos que nos preocupar como é que nós estamos aos olhos de Deus. Olha, se você estiver bem com Deus, na sua honestidade, na sua sinceridade, sendo bem visto por Deus, você vai estar bem com todo mundo. E se alguém não estiver bem com você, você é a vítima no processo. E ainda assim Deus é contigo. Então, temos que temer a Deus. Amém, queridos? Ok. Então,
do que nós devemos nos arrepender? Vamos responder primeiramente isso. Nós temos que nos arrepender de tudo que contraria o que está escrito na Bíblia. Nós temos que nos arrepender de tudo que é contrário a princípios estabelecidos por Deus. Por exemplo, hoje é terça-feira. De terça-feira passado para cá, alguém aqui cometeu uma mentira? Não precisa responder, nem levantar sua mão. Alguém aqui mentiu em alguma coisa? Alguém aqui falou alguma mentira, por mais mentirinha que tenha sido, por mais pequenininha, por mais insignificante, daquele tipo que as pessoas falam assim, mas isso aqui não prejudicou ninguém, qual que é o problema? Então, diante das pessoas, aquela mentira foi inofensiva, mas diante do mundo espiritual, ela joga você no inferno. Ela abre uma porta para o império das trevas, aquela mentirinha da pessoa pegar o telefone e falar assim, alô? Pois não, você quer falar com quem? Com o fulano de tal? Só um instante. É o fulano de tal querendo falar com você. Não, diga que eu não estou. Já viu isso acontecendo com alguém? Já viu? Aí a outra pessoa, eu dei uma olhada aqui, ela não está aqui não. Não está aqui não. Tá bom, tudo bem. Não é nada não, só ia bater papo. Que ótimo, desliga o telefone. Parece que está tudo bem. Não prejudicou ninguém, a outra pessoa só queria bater papo à toa, não tinha nada para resolver, não falhou com ninguém, não prejudicou. Aos olhos humanos, numa avaliação humana, preste atenção, queridos, isso não é nada. E aí, no outro dia, você nem se lembra mais, porque aquilo foi tão insignificante. Mas no mundo espiritual, essa mentira, escute, essa mentira pode passar 30 anos, que ela vai estar viva, valendo, e como se fosse naquele momento. Ela não morre, ela não se perde. No mundo espiritual, houve um registro de um princípio quebrado. No mundo espiritual, tem 30 anos que isso aconteceu. No mundo espiritual, está vivo, está latente, está palpável, está concreto. É naquele momento, não ficou no passado. Deus está lembrando e está muito preocupado com isso. Por quê? Porque uma porta foi aberta e por essa porta vai entrar todo tipo de destruição. Quem acredita nisso? Diga amém. Não, mas será que você acredita mesmo? Sabe por que eu estou perguntando assim? Será que você acredita? Porque muita gente aqui que disse amém não acredita. Aí porque vem um sinalzinho do céu dizendo assim, rapaz, aquela mentira de ontem, ela precisa ser resolvida. Tem que ter um acerto, uma prestação de contas. Tem que fechar essa porta, tem que fechar essa conta. Tem que resolver isso. Calma, Deus, foi só uma mentirinha. Mas você não sabe onde isso pode levar sua vida, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Mas Deus, uma mentirinha, uma mentirinha. Por isso, naquele texto, Jesus falou assim, vocês pensam que aqueles homens que tiveram um final tão trágico, eram mais pecadores do que aquela senhora que está aqui entre vocês, de cabelos brancos, dona de casa, mãe de filhos, mulher direita, honesta? Você pensa que aqueles que passaram pelo que passaram nas mãos de Pilatos, cujo sangue foi misturado com sacrifícios, uma exposição pública de crueldade, vocês pensam que eles eram mais pecadores do que essa velhinha? Essa senhora tão pura, tão santa? Pois eu digo para vocês que até ela, se não entrar em estado de arrependimento, igualmente perecerá.
que o Senhor quer dizer? A Bíblia diz, sabe o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos foram distanciados de Deus. Todos foram separados de Deus pelo pecado. Isso está falando de uma forma generalizada. Em Adão, todos se fizeram pecadores e todos perderam acesso ao Pai, perderam a cobertura, a proteção, os livramentos, o fluir de provisão, de bênção e tudo mais que Deus precisa fazer por nós. Do contrário, estamos perdidos. Todos perderam acesso a isso. Aí o que Deus fez? Ele manda Jesus para resolver o problema, pagar pelos pecados que cometemos, para que possamos ter acesso a tudo que Deus tem reservado para mim, para minha família, para minha descendência, para os meus netos, para todo mundo. Diga aleluia. Em Cristo Jesus, quando eu levantei a minha mão e disse assim: Jesus, eu me arrependo de não te conhecer, de ter feito tudo o que fiz. Eu me arrependo dos pecados que cometi. Eu me arrependo porque eu sei que tudo isso me tirou do Senhor, me distanciou, me expôs nas mãos do maligno. E eu sou escravo dessas práticas que eu pratico até hoje. Porém eu quero mudar de vida. Diga aleluia. Eu quero começar uma nova vida de obediência ao Senhor, deixando para trás o pecado, deixando para trás a desobediência, deixando para trás o egoísmo, os prazeres do mundo e tudo aquilo que me seduziu durante tantos anos. Eu abandono e quero agora, Senhor, entrar num novo caminho. Eu quero te seguir. Agora, para isso, Ele tem que pagar a minha conta de tudo o que eu fiz. Então Ele morreu e derramou o seu sangue, me livrando de todas as pendências, até o dia que eu me converti. Só que aí nós temos um problema. E daí para frente? E daí para frente? Quando eu perguntei assim: quantos aqui cometeram uma mentira de terça-feira da semana passada para cá? Quantos aqui cometeram algum erro? Quantos aqui cometeram uma injustiça, um maltrato, uma palavra enganosa, um sentimento de inveja, de ciúmes, nutriu mágoa de terça-feira para cá? E aí como é que fica? Aí como é que fica? Que mesmo eu tendo sido lavado e remido no sangue de Jesus, se eu não entrar em estado de arrependimento pelo que eu fiz depois que aceitei a Jesus, eu vou entrar num processo de pendências. Vai haver um efeito acumulativo na minha vida, de faço uma coisa hoje, faço outra amanhã, vou fazendo, daqui um mês eu nem lembro mais o que fiz. Porém, o mundo espiritual vai fazer as cobranças. Se você nessa tal semana que eu me referi falou mal de alguém, falou, criticou, censurou, difamou, por mais leve que tenha sido isso, se você não entrar em estado de arrependimento, essa coisa vai ficar viva, essa coisa vai ficar pendente. Mas o Senhor nos apontou um caminho que cabe a nós, que é entrarmos pelo caminho do arrependimento. Quantos estão compreendendo? Porque do contrário, nós vamos nos esbarrar em algo terrível. Em algo terrível. Primeiro, haverá um dia que o Senhor vai trazer um julgamento. A Bíblia diz que Ele vai julgar tudo que estiver em oculto e toda obra que tiver sido feita. E o texto diz assim: de bem ou de mal, de coisas boas ou de coisas ruins. Sabe quando é que as pessoas vão entrar debaixo do julgamento? Quando elas não tiverem se beneficiado do poder purificador do sangue de Jesus, que está disponível. O sangue de Jesus está disponível. Todas as vezes que eu entendo que eu saí da linha, que eu fiz algo que não deveria, e aí eu vou diante de Deus e olho nos olhos dele. Agora eu estou falando do estado de arrependimento. O que é o estado de arrependimento? É quando você para fazer acertos de conta, prestações de conta, acerto de conta. É quando você para acertar a sua vida.
É quando você se desliga de tudo e fala assim: deixa eu dar uma olhada para dentro de mim, deixa eu me julgar, deixa eu me avaliar, deixa eu ser franco, deixa a luz de Deus brilhar em mim, para que o Senhor me mostre se há em mim algum caminho mau, que me leva à destruição, que dá lugar à destruição, ao destruidor na minha vida. Amados, tem crente debaixo de dominação do destruidor. Tem crente sendo ferido na saúde, sendo ferido nas finanças, sendo ferido no casamento. Ou a pessoa está nas mãos de Deus, por causa da santificação, por causa do estado de arrependimento. Ou a pessoa não está no estado de arrependimento, está assentada sobre as suas pendências, pendência de uma semana, pendência de um mês, pendência de vários meses atrás, pendência de um ano e meio, 5 anos, 10 anos. E debaixo dessas pendências, Deus diz assim: é melhor ficar longe, para você não ser fulminado. Porque sede santos, como santo é o vosso Deus. O Senhor disse assim: não deis lugar ao diabo, não abra portas na sua vida. Mas se pecar, lembra que você tem um advogado. Se pecar, tem um advogado. Se pecar, recorra. Se pecar, entre em estado de arrependimento. Se pecar, resolva logo. Não deixe ficar no esquecimento, não deixe passar. Porque cada instante que você não resolveu bem resolvido as pendências, o inimigo vai ganhando espaço. Por isso Jesus disse assim: se não se arrepender, até quem pensa que não tem do que se arrepender, vai terminar mal, como aqueles. Você quer ver um princípio que casa com isso? A questão das finanças. Olha a condição que Deus estabeleceu. Existem espíritos malignos que levam as pessoas à miséria. Existem demônios que trabalham na área das finanças. Tem gente que trabalha e não consegue nada. Não melhora, os anos se passam, ela vai de mal a pior. Existem demônios devoradores. Eles mexem na finança. É um carro que estraga, é uma doença que leva você a gastar. É um cano que estoura, você tem que pintar aquele cômodo todo. Só que acaba de acontecer uma coisa. Eu ouço isso de muitos crentes na igreja. Eu ouço: apóstolo, tem uma coisa errada na minha vida, tem uma coisa errada na minha casa. Aí entra esse princípio que eu estou passando para os irmãos. O Senhor fala assim: você vai ser fiel no dízimo e na oferta, e eu vou repreender o devorador. É uma condição. Você sabia que a bênção de Deus, ela é condicional e custa um preço? Quem disse que a bênção é de graça? A bênção não é de graça. Nem a salvação não é de graça. Ih, apóstolo, agora você falou uma heresia. Nem a salvação. Ela não custa nada para você, mas custou para Deus. Nem a salvação é de graça. Foi necessário um preço ser pago. Não foi pago por mim, por você, mas Deus teve que pagar pela nossa salvação. As bênçãos de Deus são condicionais. Você quer ver? 2 pessoas se casam, elas sobem ao altar, espontâneas, voluntárias, por conta própria, e faz uma aliança com o marido. Fez aliança, vai ter que ficar casado até Jesus voltar, ou que a morte o separe. Ah, mas e se não der certo? Uma aliança feita, uma aliança cumprida. Tem que ficar casado sim. Ah, mas a gente não suportou um ao outro. Sabe por que não suportou? Porque são carnais, são cheios de maldade, de egoísmo. Veja se nas separações não tem o egoísmo, não tem o maltrato, não tem a infidelidade. Ah, vai separar por causa de erros? Então vai colher as consequências. Sabe qual é a consequência da separação? Ficar só. Vai ficar só.
Mas e se eu quiser a bênção de Deus? Vai ter, se ficar só. Porque a Bíblia diz que com quem ficar vai estar em adultério. Mas Deus não perdoa? Até o perdão de Deus é condicional. Você acha que alguém é perdoado sem abrir mão do pecado? Sem se arrepender e renunciar? Você acha que aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus diria para ela assim: não, minha filhinha, não é nada não, eles não vão te apedrejar, eu te perdoo, vá e veja aí quais as escolhas que você quer fazer da sua vida. De jeito nenhum. Jesus falou assim: vá e não peques mais. E se ela não renunciasse o pecado do adultério, uma hora ela ia morrer debaixo de pedrada, e Deus do céu olhando para ela. Você acha que Deus não está olhando para milhares e milhares de pessoas que estão indo para o inferno? Deus está vendo todas elas. Ele não poderia impedir? É condicional, queridos. Eu quero trazer essa luz para a tua vida. Se você não entrar no estado de arrependimento satisfatório para se ver livre dos seus pecados, você não vai se ver livre dos seus pecados. E se tiver pecado acumulado na tua vida, por ser mal resolvido, você está em maus lençóis. Você acha que Deus perdoa de qualquer maneira? Sim ou não, irmãos? Claro que não, irmãos. Porque o verdadeiro arrependimento leva, sabe a quê? Restituição, conserto. Leva a sentir dor. Quando você cai em si, estado de arrependimento é cair em si, é cair na real, é os teus olhos se abrirem, é você mergulhar fundo na conscientização. Isso traz dor, sofrimento, lágrimas, e você dificilmente vai voltar àquilo. Aquilo vai doer tanto, que dificilmente você vai voltar àquilo. Abra aí para nós encerrarmos Tiago, capítulo 4 de Tiago, versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos... Então, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Primeiro você se sujeita a Deus. Você se sujeita. Os que se humilham serão... Vocês perceberam que arrependimento é um estado de confissão, mas também de humilhação, de rendição? Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Esta é a hora de nos rendermos totalmente, não termos mais resistência. Você sabia que aquele que não se arrepende, ele está sendo resistente ao toque do Espírito, à convicção do Espírito, à operação do Espírito, que quer levá-lo ao estado de arrependimento, mas ele está ali, disfarçando, escondendo, não dando ouvidos à voz do Espírito, como se nada tivesse acontecido. Passa-se um mês, um ano, e a mente dele já não tem mais registro, ele está na bênção, está em paz. Não na paz de Deus, ele está na paz do engano. Ele não está na paz de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Como? Como? Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos nos colocar de pé. Diga comigo assim: estado de arrependimento. A partir de hoje, nunca mais eu vou estar longe
do estado de arrependimento. Nunca mais eu vou pleitear o perdão de Deus de uma forma superficial. Fecha os teus olhos. O Senhor, a respeito de algumas pessoas, vai trazer um nível de visitação como nunca antes. Mas o Senhor requer arrependimento, santificação, purificação, para que Ele se revele, para que Ele se manifeste. Eu quero fazer um desafio. Somente aquelas pessoas que entendem que precisa fazer um acerto com Deus nessa noite, já não podem mais continuar como estão e nem no caminho que vem andando. Você vai vir ao altar, vai dizer: Senhor, o Senhor está me abrindo uma porta, o Senhor está me dando uma chance, o Senhor está me chamando para uma grande oportunidade. Você vai sair do seu lugar, mas você vai vir para um arrependimento sincero, de conscientização daquilo que o Senhor está falando contigo. Agora chega, daqui para frente não pode mais, não pode mais, não pode mais. O Senhor está querendo trazer livramento para a tua vida, o Senhor está querendo trazer uma visitação para a tua casa. Há impedimentos, há impedimentos, há impedimentos. Existem coisas que estão provocando um distanciamento de Deus da sua vida e a sua vida da dele. Faça confissões, confissões conscientes, alistando, dando nome a cada pecado, mostrando para Deus que você está consciente, que aquilo não é brincadeira, que aquilo não é uma coisa qualquer, há um nível de gravidade e você está reconhecendo. Diga para Deus: Senhor, eu estou consertando hoje contigo. Entre em estado de arrependimento, estado de arrependimento, estado de arrependimento. Começa a mencionar, diga: Deus, eu tenho falhado, Deus, eu tenho pecado, Senhor, eu tenho cometido isso, Senhor, eu tenho cometido isso, Senhor, eu tenho praticado isso, Senhor, eu tenho feito isso, Senhor. O inimigo tem ferido a tua casa, o inimigo tem investido na tua vida, mas hoje o Senhor fecha as portas para o inimigo. Por um caminho ele entrou, por 7 ele sairá da tua vida e da tua casa. Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor, olha para mim nesse instante. Eu estou arrependido, Senhor, com sinceridade, com consciência do que eu fiz. Isso tem estado diante de mim e tem estado diante do Senhor. O acusador tem me assolado. Meu Deus, eu tiro do meu coração toda resistência que me faz ocultar o pecado e me rendo, Senhor, me rendo à tua santidade, me rendo à tua soberania. Diga: eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu perdão. Eu me rendo. Faço uma aliança contigo de abandonar, de voltar onde for necessário, para consertos, para ajustes, para confissão. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu me arrependo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé no seu lugar, fique de pé. Aleluia. Honre ao Rei, honre ao Rei, honre ao Rei. Dê honras a Ele, dê glórias a Ele, celebre a Ele, celebre a Ele, celebre a Ele. Prisões foram abertas, vidas foram soltas do cárcere nesta noite. Algemas, cadeias estão sendo quebradas nesta noite pelo perdão do Todo-Poderoso. Celebre, celebre. O Senhor te restitui nesta noite. Celebre, celebre ao Senhor.
era pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou o queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com o queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. E a terceira igreja Sião fica no Coveima 1, com cultos nas segundas e nas quartas. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Deus me deu um sentimento novo. Deus me fez nascer de novo. O povo de Deus vai lutar. O povo de Deus vai lutar e ganhar. O povo de Deus vai lutar. Mais uma vez, mais uma. O povo de Deus vai lutar. Olá, amados, está chegando o segundo Imersão Total Bahia, que vai acontecer de 28 a 30 de abril nos ginásios da Nova Sião, em Vitória da Conquista. O primeiro foi tremendo e o segundo não vai ser diferente. Estamos vivendo a década da urgência e Deus tem pressa em te abençoar. Por isso, forme a sua caravana, venha participar conosco deste evento que vai marcar a sua vida de 28 a 30 de abril nos ginásios da Nova Sião, segunda Imersão Total Bahia. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor falou fortemente ao teu coração e confrontou bastante a tua vida e te fez uma chamada para um arrependimento mais profundo, mais amplo, mais consciente, não foi? Foi assim também que aconteceu conosco. Espero que você seja plenamente abençoado por tudo mais que o Espírito Santo vai estar colocando no teu coração dentro desse tema, estado de arrependimento. Olha, está acontecendo exatamente nesse final de semana o encontro com Deus para crianças. Falamos sobre o encontro 50º que tivemos para jovens e adultos, mas temos também o encontro com Deus para crianças. Amanhã eles estarão retornando do acampamento, contando as suas experiências e transformação, a visitação de Deus, a unção, as palestras. É algo muito lindo. E a Igreja Batista Nova Sião assim, tem essa preocupação de que as nossas crianças sejam conduzidas o mais cedo possível a experiências genuínas com o Senhor. Não sejam apenas filhos de cristãos, mas também tenham sua própria experiência com o Senhor. Olha, eu quero lembrar os discípulos aí da nossa segunda geração, tempo da visão celular, são 144, você que está nos assistindo, que amanhã, domingo pela manhã, nós teremos aí um café delicioso e teremos uma reunião, queremos ministrar uma palavra ao teu coração, liberar unção. Quero pedir que você avise os demais aí que não estão sabendo dessa reunião. Amanhã, às 8h30 da manhã, um café com toda a segunda geração, exclusivamente com a segunda geração, para que nós possamos dar toda a instrução daquilo que você está precisando para cuidar bem dos seus discípulos. Olha, eu não podia deixar de mencionar sobre o Imersão Total, a segunda edição, que vai acontecer agora em abril, dia 28, 29 e 30 de abril, no Ginásio Sião, uma programação realizada pelo Instituto Shekinah, apóstolo Gési Cardoso, nosso amigo, vai acontecer no Ginásio Sião, e esta programação assim, vai ser uma oportunidade para você mergulhar nesses 3 dias na palavra, na unção, as ministrações que vão acontecer.
O Imersão Total é uma programação para todas as igrejas de Conquista e fora da Conquista. Quero incentivar você a fazer a sua caravana e participar conosco. Tem aí as chamadas com mais detalhes, né? Uma gravação aí do pastor Davi, da Missionária da Fé, e para que você não perca essa programação que vai ser uma bênção. Nós vamos agora orar por você que está participando da campanha da Providência Divina, pedir ao Senhor para te abençoar a sua família, e quero neste momento apresentar sua petição, sua necessidade diante de Deus, tá bom? Você que não está na campanha, eu quero incentivar você a começar hoje. São 7 sábados, durante 7 sábados eu vou estar aqui, se Deus permitir, intercedendo por você, declarando a bênção de Deus na tua vida. Entre nessa campanha, comece agora e participe aí durante esses 7 sábados. Então vamos orar, vamos pedir a Deus por tua vida nesse instante, tá bom? Nosso querido Deus, Senhor e Pai, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Neste momento, em nome de Jesus, quero que seja apresentado diante do Senhor todas as necessidades, todos os pedidos, todas as situações na vida dos teus filhos. Senhor, eu os abençoo no nome de Jesus, declarando sobre eles o mover do teu Espírito, declarando sobre eles a manifestação da tua provisão. Traga ajustes, traga transformação, traga prosperidade, traga livramento. Transforma, Senhor, a situação da vida de cada pessoa que está na campanha da Providência Divina. Declara uma vitória do Senhor e seja desfeito toda a obra do mal, toda a obra de doença, toda a obra de miséria, de briga, de violência, de vícios, meu Pai. Quantos lares, meu Deus, têm sido assolados pelos vícios, pelas doenças, pelas brigas. Tudo isso seja repreendido. Os lares sejam visitados por tua paz, por tua proteção, por tua prosperidade. E a presença do Senhor, meu Deus, se manifeste. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus por mais um programa, não é assim? Mas nós estamos chegando ao final, lamentamos por isso, porque gostaríamos de ter mais tempo, gostaríamos de estar mais vezes ministrando a palavra de Deus aí para tanta gente que nos assiste, mas Deus vai abrir outras portas, não é mesmo? Ore por nós, ore pelo programa Mergulhados na Presença, e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Se quiser estar conosco conectado no Facebook, tem aí o meu endereço aí do Facebook. Também nós temos aí no seu vídeo um e-mail para você contactar conosco, nos dando um feedback, uma resposta, o que tem sido o programa Mergulhados na Presença para você. Conte a bênção, conte as vitórias, para que a gente tenha registro daquilo que está acontecendo na sua vida, tá bom? Então até o próximo sábado, shalom, que Deus te abençoe.